Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, dessa vez com o tema Um Jesus Armado, seguir Jesus. Vamos ao tema. Primeiro, gente, para falar sobre esse tema, nós vamos explicar que nosso vídeo não tem nenhuma intenção de falar sobre política, mas sim de explicar o que Jesus veio fazer aqui, o que ele veio nos mostrar, nos exemplificar, né? Então, o nosso vídeo não tem intenção de falar sobre política. Porém, muitas pessoas, nos últimos tempos, mostram que não entenderam o que Jesus veio fazer. Algumas pessoas não devem ter estudado a fundo a história de Jesus. Outras pessoas podem estar querendo encaixar Jesus dentro das suas ideologias. Mas outras pessoas realmente mostram que não conhecem nada, ou pelo menos conhecem muito pouco sobre o que o Cristo veio nos mostrar. E muitas pessoas que fazem isso são até líderes religiosos. Líderes que deveriam conhecer mais a fundo o que Jesus veio nos mostrar. Então, vamos lá. Jesus, quando ele veio, ele disse assim: eu não vim destruir a lei. Eu vim cumprir a lei. Quando ele fala que não veio destruir a lei e veio cumprir, ele está falando da lei de Deus, não da lei instituída pelo ser humano e interpretada pelo esse mesmo ser humano. Naquela época e naquele local, né, naquela cultura, a religião e a política eram totalmente entrelaçadas. Então o líder religioso também era uma pessoa política, por assim dizer. É um representante do Estado, um representante do país. Então o religioso também era esse representante. E Jesus já começa batendo de frente, vamos dizer assim, com o próprio sistema instituído. Porque os homens interpretaram no Velho Testamento, né, interpretaram as leis de Deus, o que veio de Deus, o que veio por inspiração a alguns profetas, interpretaram de uma forma e cumpriram da forma que interpretaram. Por isso Jesus veio e disse assim: eu não vim destruir a lei, vim cumprir, mas a lei de Deus. Ao mesmo tempo que ele disse que não veio destruir a lei, não ia ser contra a lei, ele foi contra a lei dos homens. A lei criada pelos homens, baseada no ódio, na agressão, na vingança. Então, a lei no passado dizia assim: olho por olho, dente por dente. Né? Jesus já prega o amar ao próximo como a si mesmo. O que era amar ao próximo como a si mesmo? Igualdade. E Jesus ainda prega algo a mais, que devemos amar e orar pelos inimigos. Ora, se Jesus prega a igualdade ao próximo, então ele prega também igualdade até com os inimigos. Inimigos esses, o que significa inimigo? Inimigo é aquele que age, pensa, anda contrário do que eu acredito. Né? Vamos dizer,
começar por aí. Inimigo não é necessariamente uma pessoa que eu odeio. Não necessariamente. Mas inimigo, a palavra inimigo significa aquele que anda ao contrário também. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que não bebo, não fumo e etc., uma pessoa que bebe, que fuma, é considerada inimiga, porque ela se comporta contrário a mim. Se eu tenho uma ideologia tal e a pessoa tem uma ideologia tal, ela é considerada inimiga, mesmo que nós não tenhamos ódio, raiva uma das outras. Então a palavra inimigo engloba tudo isso, tá? Claro que quem eu tenho ódio, raiva, também é inimigo, né? Mas a palavra inimigo engloba tudo isso. Então, quando Jesus fala igualdade, né, fala de amar ao próximo como a si mesmo, ele está falando de igualdade para com todos. E quando ele fala que devemos amar até os inimigos, ele está falando de igualdade para nós com essas pessoas que pensam também diferente de nós. Então nós, aqui no vídeo, eu trouxe alguns textos bíblicos onde Jesus fala de armas, né? Muitas pessoas usam um texto de Lucas para dizer que Jesus mandou comprar armas, que Jesus ia sim ter armas, tá? Mas nós vamos explicar esse texto. Então, vamos começar aqui por Mateus 5,38. Né? Mateus 5,38, Jesus diz assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, como eu falei no início. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Então vamos parar aqui para explicar. O que é não resistais? O que é não resistir ao mal? Né? Resistir significa fazer força contrária. Então a pessoa faz uma força para um lado, eu faço uma força para o outro. Jesus está falando para deixar acontecer, para eu não oferecer resistência ao mal. Então ele quer dizer o seguinte, para que eu deixe passar. Oh, mas você é um bobo se deixar passar. Né? Você está agindo totalmente errado, você não se ama. Aquele que consegue ser totalmente desprendido de ego, vai deixar passar. Então Jesus ele vem nos ensinar a forma máxima, tá? Nós podemos ser bons. Ah, eu sou bom, fulano é bom, mas Jesus ensina que nós devemos nos treinar para adquirir a forma máxima do amor, para adquirir uma forma máxima de quebrar toda a questão egocêntrica, toda a questão de vaidade, de raiva. Então, como Jesus aqui fala, não resistais o mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferecei também a outra. E ao que quiser pleitear, ou seja, né, que quiser pleitear contigo, quer competir contigo, e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Mostra para essa pessoa desprendimento. Se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2 milhas. Ou seja, mostra vitória, resistência. Mostra que você é melhor do que ele. Porque o mundo prega que os fortes são aqueles que conquistam as suas coisas através da raiva, da agressão, da vingança, através da luta. Luta que eu falo é briga mesmo, né? De um bater no outro. Jesus aqui que mostra o verdadeiro forte
é aquele do espírito forte. O espírito que supera todas as negatividades, todos os problemas, que não tem ego, que já quebrou a questão da vaidade, do egocentrismo, e se desfaz de tudo isso e deixa para lá toda e qualquer inimizade, picuinha, briga, besteira. O forte é aquele que perdoa. Então, Jesus continua. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. O que significa isso? Só vamos ter igualdade, comunhão, para que sejais filhos do vosso Pai. Filhos simboliza igualdade, né? Por exemplo, eu posso ter 2 filhos. Um se comporta igual a mim e o outro se comporta totalmente diferente. Quem olhar de fora vai julgar rapidamente, vai dizer assim, aquele ali nem parece filho de Daniel. Por quê? Porque ele se comporta totalmente diferente. Nem parece filho. A pessoa não reconhece, quem olha de fora, não reconhece aquele que se comporta diferente de mim, no caso do exemplo, como filho. Porém, o que se comporta igual a mim, automaticamente a pessoa olha e fala, não, aquele ali é filho de Daniel. É nesse sentido que o texto está falando. Quando todos sabemos que todos somos filhos de Deus, porque todos fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Ou seja, todos temos o DNA divino, tanto bons quanto maus. Porém, quem se parece mais com o próprio Pai é mais chamado de filho. Então, para que nós tenhamos comunhão com Deus, nós possamos parecer mais com Deus, parecer mais com Jesus, nós devemos fazer isso aqui. Amar, bendizer, não resistir o mal. Devemos superar todas essas negatividades, essas picuinhas, como eu falei. Devemos nos mostrar mais fortes, perdoando e vencendo. Vencendo não no sentido de luta, de briga, não nesse sentido, mas vencendo no sentido de amor, de amar aquele nosso inimigo, aquela pessoa que está nos tentando fazer mal. Né? Então Jesus não prega nada voltado à agressividade, à vingança, ao ódio. Se alguma pessoa quer encaixar Jesus na sua ideologia, é problema dessa pessoa. Mas eu não devo seguir esse comportamento. Entende? Então, continuando o texto aqui. Jesus diz assim, por quê? Deus dá seu sol porque porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Ou seja, Deus dá seu sol a bons e maus, justos e injustos. Sol simboliza a vida, chuva também simboliza a vida, oportunidade, providência, né? Na terra, na vida aqui na terra. Sem sol e sem água, nós não temos comida, alimento, não temos vida, né? Então Jesus diz o seguinte, que Deus dá a mesma condição a todos, bons e maus, justos e injustos. Continuando, pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Galardão é ganho do lado de lá, tá, gente? Do lado de cá,
nós vamos ganhar também, mas não imediatamente. Né? Porque se eu planto bem, eu ganho bem. Mas entre plantar e colher tem um tempo. Então eu plantei o bem, não vou colher esse bem imediatamente, mas eu vou colher aqui na terra. Agora, Jesus se refere a galardão, o ganho, do lado de lá, no pós-morte, em uma outra dimensão, uma dimensão celeste, espiritual. Entende? Então Jesus diz isso. Se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então Jesus afirma, Jesus manda, sede perfeitos. E para ser perfeito, ame. Amar é igualdade, né? É igualdade entre as pessoas, como eu disse lá no início. Amar ao próximo como a si mesmo. Igualdade. Amar o inimigo. O inimigo também é meu próximo. Então é igualdade até entre os inimigos. E como eu expliquei, né? Inimigo é aquela pessoa que pensa diferente de mim. Não necessariamente que eu tenha ódio daquela pessoa e ela tenha ódio de mim. Ou raiva. Não necessariamente. Mas a palavra inimigo engloba até aquelas pessoas que pensam que tem outra ideologia, que tem outro pensamento diferente do meu. Então Jesus nunca pregou o ódio. Ele já começa aqui no início do texto indo contra as leis, porque a lei era olho por olho, dente por dente, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Só que Jesus manda amar até o inimigo. Então, ao mesmo tempo que ele disse que não ia contra a lei, ele foi contra a lei sim, mas foi contra a lei dos homens. Então vamos continuar aqui o texto, mostrando uma outra parte. Jesus, como nunca pregou o ódio, também nunca pregou que andássemos armados, né? Que tivéssemos armas para fazer mal ao próximo. Então, Jesus tem uma passagem, né? Onde Jesus vai ser defendido por um dos seus companheiros. Jesus ia ser defendido por um dos seus companheiros. Deixa eu buscar aqui o texto. E nessa defesa, né, um dos companheiros de Jesus saca da espada, pega a espada e corta a orelha das pessoas que perseguiam Jesus. E Jesus fala assim: guarda a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. O que significa isso? Isso significa o seguinte, gente, na linguagem de hoje, todo mundo, todos nós, temos o direito de fazer o que quiser, tá? Esse vídeo aqui não tem a intenção de impor nada a ninguém. Nós podemos fazer o que quiser. Então, você quer odiar? Você quer se vingar? Você pode. Você quer ter arma? Você pode. Porém, existe uma coisa: plantar e colher. Se eu planto o mal, logicamente eu vou colher esse mal, mais cedo ou mais tarde. Se eu planto o bem, logicamente eu vou colher o bem. E se eu quero seguir Jesus, logicamente que eu tenho que me enquadrar, me moldar aos seus ensinamentos, aos seus exemplos, porque Jesus desceu dos céus
de lugares celestiais, não para falar somente, mas para mostrar através de um exemplo, através do próprio corpo, se deixar acontecer, né, como ele se deixou levar até a morte, mostrar por si mesmo, né, exemplificar o que nós devemos também fazer. Devemos nos desapegar das questões materiais, das picuinhas, das brigas, das vaidades. Ah, não deixo ninguém me ofender, não, eu ofendo de volta. Isso é vaidade, é ego, em desequilíbrio. Não, ninguém me ofende, eu sou assim, pronto, que não sei o quê. Eu conquisto o que eu quero à força. Eu forço a pessoa a me dar aquilo que eu quero. Ela me tomou, então eu vou lá, vou fazer o que tiver que fazer, vou forçá-la a me devolver. Então, Jesus não prega isso. Se eu quero me moldar aos ensinamentos de Jesus, se eu quero dizer que eu devo segui-lo, né? Se eu quero dizer que eu estou seguindo, então significa que eu tenho que me moldar, me enquadrar nos seus ensinamentos. Todos esses pensamentos que eu falei, de vingança, de vaidade, de ego, tudo isso é negativo e não tem nada a ver com Jesus. De agressividade, de pegar em arma, mesmo para defesa própria, atingir alguém, machucar alguém. Mesmo assim, isso de certa forma para Deus é negativo. Deus, quando deu lá os mandamentos, né, os 10 mandamentos, ele disse assim: não matarás. Não matarás. Ele não falou assim: não matarás os bons, os maus vocês podem. Não matarás essa parte aqui, aquela parte ali você pode. Jesus, quando ensina a perdoar, ele fala 70 vezes 7. Ou seja, o 7 simboliza infinitamente. Perdoar infinitamente. Estamos prontos para isso? Ainda não. Tudo bem. Ah, eu não estou pronto para isso. Jesus veio ensinar a forma máxima de amor, de perdão, de comportamento voltado a Deus para a própria purificação. Quem não está apto ainda não vai conquistar, não vai. Pode ser de qualquer religião que for, pode ter passado por batismo, pode ter passado por isso, por aquilo, pode estar frequentando o culto, mas quem não se comportar como ele está ensinando, não vai conquistar um estado superior, o reino dos céus, um mundo celeste, um mundo puro. Pode estar num local no pós-morte melhorzinho? Pode, melhorzinho, mas terá que voltar para cá. Todos sabem que nós estudamos aqui a reencarnação. Então, quem ainda não está treinando, não está praticando, não está se esforçando a ser como Jesus ensinou, não vai conquistar um estado celeste. Não vai. Vai voltar para cá para sofrer várias coisas, passar por várias coisas de novo, para então, aí sim, de repente, se modificar, conquistar um estado maior, né? Um reino celeste. Então Jesus manda, guarda a sua espada. Você não sabe que quem mata pela espada morre pela espada? Aí ele disse assim: você pensa que eu não poderia rogar a meu pai para mandar anjos do céu? Ou seja, ele poderia. Ele quis dizer o seguinte: eu tenho poder para fazer e acontecer. Eu tenho poder para, se quiser ser agressivo, eu vou ser. Mas não devo ser. Não é esse o caminho. Então você que está me ouvindo,
Por mais que você seja forte, por mais que você tenha condição de, através da força, da agressão, da raiva, conquistar o que se quer, se vingar, não faça. É isso que Jesus está dizendo aqui. Não faça se você quer realmente segui-lo e se você quer realmente conquistar um estado superior, né, de consciência, conquistar um mundo celeste quando sair desse mundo aqui. Se você quer realmente isso, você não faça o mal, não use da arma para prejudicar ninguém. Trazendo para a questão social, vou trazer essa questão de uso de arma para defesa pessoal, né? Para a questão da nossa vida prática. Os países que são liberados, acontecem crimes ou não acontecem? Continua acontecendo. Então isso mostra que essa talvez não é total solução, né? Mas a ideia não é falar sobre questão social. A ideia é falar sobre o Cristo. Muitos usam de outro texto bíblico para dizer que Jesus apoia sim as armas, né? Que Jesus mandou os discípulos comprar armas, etc. E que isso quer dizer que Jesus aceita sim o uso de arma. Essas pessoas mostram total desentendimento do texto e total desentendimento do que Jesus veio ensinar aqui. Esse texto que as pessoas se baseiam está aqui, ó, Lucas 22, 36. Vocês podem buscar aí. Lucas 22, 36. Jesus fala assim: eu lhes disse, mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na. E também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam sua capa e comprem uma espada. Então Jesus manda comprar arma? Manda. Por que isso? Ele explica aqui no texto 37, no item 37. Jesus diz assim: está escrito, ele foi contado com os transgressores. E eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Então isso significa o quê? Jesus mandou os discípulos comprarem arma não para defender ele, não para se defenderem, nada disso. Jesus mandou que os discípulos comprassem armas porque estava escrito, porque fazia parte da profecia, fazia parte da sua missão se cumprir, ele ser encontrado com pessoas que eram tidas como transgressores da lei. Então, por isso Jesus mandou comprar a espada. Para que quem encontrasse ele falasse assim: não, ele estava no meio daquele povo ali. Então, ele é um transgressor também. Então, isso devia se cumprir. Tá? Jesus não mandou comprar espadas para defesa pessoal ou para agressão, para lutar contra seus direitos. Se fosse assim, teria acontecido até sem necessidade dos apóstolos comprarem espada. Só Jesus mandaram os anjos descer. Então, gente, se nós queremos realmente seguir Jesus, devemos fazer o que ele mesmo disse. Aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É negar a minha vaidade, negar o meu orgulho, negar o meu egoísmo, ou seja, negar todas as minhas negatividades, negar toda a questão do meu ego em desequilíbrio, negar raiva, negar ódio, negar rancor, e contra tudo isso, contra a negatividade,
Aumentar as positividades. Significa isso. Negar a si mesmo é negar as negatividades que eu ainda tenho e aumentar as positividades. Aí Jesus diz: quem vier após mim, negue-se a si mesmo, carregue a cada dia sua cruz. Ou seja, quando eu negar as minhas negatividades, eu ir contra isso, eu vou sofrer por causa disso. Carregue a sua cruz e siga-me. Então nós, quando temos realmente confiança em Deus, confiança absoluta em Deus, nós não precisamos de armas. Porque se eu planto bem, eu vou colher o bem. E o mesmo Deus vai me proteger de diversas situações. Ah, uma situação ruim aconteceu? Sim. Talvez essa situação ruim que aconteceu, tivesse dentro de um propósito. Com certeza está dentro de um propósito maior, transcendente, diferente do que minha visão limitada acredita. Porque Jesus veio nos ensinar como nós devemos fazer para conquistar o mundo celeste. Jesus nunca foi a favor de agressividade, nem contra os inimigos, nunca foi a favor, como mostrei, da questão de armas. Então, vocês querem seguir Jesus realmente? Confie nele. Confie nos ensinamentos dele. E tudo mais será acrescentado. Como disse lá na Bíblia, buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais será acrescentado. O que é o reino dos céus, o reino de Deus? Estado superior de consciência. Não é só uma dimensão superior, não. Buscar o reino de Deus é buscar um estado superior de consciência, uma evolução na sua consciência e nos seus sentimentos. É você lutar contra o mal que existe ainda dentro de você. Buscar o reino de Deus ou o reino dos céus é isso. E a justiça? Qual é a justiça? Buscar o reino de Deus e sua justiça. Qual é a justiça? A justiça de Deus é o bem, é o amor, é o servir ao próximo, servir até o inimigo. O que é servir? É ser capaz? Não, não é ser capaz, mas é estar apto, estar pronto a dar as mãos daquela pessoa e ajudá-la a levantar. Eu posso não concordar, por exemplo, no inimigo, não concordar com as atitudes dele, não concordar com o que ele faz. E posso falar isso para ele, que eu não concordo, mas ao mesmo tempo estar pronto, estar à disposição de auxiliá-lo a se levantar e, de repente, ajudá-lo a mudar de caminho. Então, esse inimigo está sofrendo, está com fome, precisa de um remédio, eu estar pronto para ajudar. Isso é servir, é fazer o bem. É querer ver o bem do outro também. Querer ver que o outro saia do caminho errado e vá para um caminho mais certo. Entende? Então, buscai o reino de Deus e sua justiça. A justiça de Deus nunca é baseada na vingança. Como nós lemos ali, oferecei a outra face, amar e orar pelo inimigo. Ou seja, não é vingança. Jesus nunca falou assim, se vingue, xingue, agrida. Nunca. Ao contrário, Jesus diz assim, aquele que disser raca
ao seu irmão será condenado ao fogo do inferno, né? Leia aí o que significa raca. Ou seja, aquele que chamar seu irmão de bobo, né? Aquele que xingar o seu irmão, que jogar ódio, né? A boca fala do que o coração está cheio, aquele que jogar para fora o ódio para o seu irmão através do xingamento, através de várias coisas, palavras bonitas, porém recheadas de maldade, aquele que botar para fora esse ódio será condenado ao fogo no inferno. Não que seja o inferno que a teologia prega, né? Ou um lugar ruim onde você vai ficar queimando a vida inteira e Deus vai esquecer você lá. Não. Não é isso, tá? Inferno significa que você vai sofrer para se purificar. A queimar, significa isso, tá? Sofrer para se purificar, basicamente, né? E inferno significa esse momento de sofrimento, tanto aqui quanto em, aí sim, locais, tá? Dimensões na pós-morte, dimensões onde você passa um tempo indeterminado, que para uns é um tempo menor, para outros é um tempo maior. Então, por isso a palavra eternamente, um tempo indeterminado em sofrimento ali. Mas depois você ganha outra oportunidade de se modificar. Então, se você quer realmente seguir Jesus, entenda o que ele veio fazer aqui. Jesus veio ensinar o amor e deixou como último mandamento: ame como eu vos amei. Qual foi o amor que Jesus nos deu? O amor de entrega. Jesus também diz assim: não vim para ser servido, mas sim para servir. Então ele veio, serviu, ajudou a todos, se doou até a morte do corpo físico, mostrando isso, mostrando para a gente, para nós, a transcendência, a vitória da vida sobre a morte. E que nós devemos nos desapegar de todas as questões ligadas aqui à matéria para poder transcender e chegar no mundo celeste. Isso Jesus mostra para nós e diz: ame como eu vos amei. Então, entreguem-se também. Ame também se vocês querem seguir ao Cristo, se vocês querem seguir a Jesus. Espero que todos tenham gostado do nosso vídeo. Deixe seus likes, deixe seus comentários. Muita paz a todos.